Nigéria, tá vendo aí? Eram 8 horas da manhã de segunda-feira. A Polícia Federal recebeu um chamado. Um grupo de imigrantes precisava ser resgatado. Sir, do you speak English? How many persons? We are here to help you, okay? Do you have food and water? Okay, I will get first some water and some chocolate for you. Do you know how to swim? Okay, I will get some life jackets for you. Okay? So first, I will get some water and some food for you. Then I give you the life jacket. Quem está na ponta do leme do navio pedindo ajuda é Roman, de 35 anos. Try to get you on board. Okay? We are here to help you. Quem está tentando socorrê-lo é o agente da Polícia Federal, Rogério Lages. I will get some life jackets for you. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é identificar o estado físico deles, né? Como é que eles estão, porque o risco maior é uma queda na água. Então, primeiro a gente tem que ter certeza de que eles estão hidratados novamente e que eles estão alimentados, que eles estão raciocinando bem, para que a gente possa proceder a uma manobra de resgate. I will get the life vest now, okay? Make sure it's all tight, okay? Depois de 40 minutos, a polícia conseguiu resgatar os 4 imigrantes que vieram da Nigéria. Eles informaram que já estavam há pelo menos 3 dias sem água, num local insalubre, úmido, frio à noite, quente durante o dia. Eles podem também, eventualmente, cair daquela estrutura no meio do oceano, que seria fatal. Estamos em mar aberto, na área de fundeio do Porto de Vitória, diante de um navio semelhante ao utilizado pelos imigrantes para virem ao Brasil. Eles foram resgatados de cima do leme, o dispositivo que dá a direção do navio. É difícil imaginar as condições dessa viagem. É totalmente inóspito, perigosíssimo. É assustador pensar que alguém cruzou o Atlântico num espaço como esse. Os nigerianos contaram que fizeram parte do trajeto sentados no leme e que, na maior parte do tempo, ficaram confinados em um pequeno compartimento entre o eixo do leme e a estrutura do navio. Úmido e apertado, pode ter 3 metros de largura e 3 de comprimento, semelhante ao tamanho de uma caixa d'água. Um agente da Polícia Federal mostra como é o espaço em outro navio atracado. Só tem 2 lugares onde eles podem ficar sentados, 2 assentos somente, e nenhum lugar para apoio. Ou seja, eles estão completamente ali soltos ali dentro. Qualquer movimento da embarcação pode comprometer a estabilidade deles ali naquele local. O único lugar para que eles podem deitar é somente naquela base superior ali do leme. A viagem durou 14 dias. O navio Kenwave, com bandeira da Libéria, saiu do Porto de Lagos, a maior cidade da Nigéria. O país é o mais populoso da África, com 218 milhões de habitantes e tem a maior economia do continente. Mas tem altos índices de pobreza e desemprego. A Nigéria vive um drama e vive um caos humanitário de saúde, de educação e de vida que fazem com que haja uma grande vulnerabilidade, uma grande incidência, inclusive, da subnutrição no país. Nós temos há 21 anos um grupo terrorista na Nigéria chamado Boko Haram, perseguindo populações não islâmicas. Só este ano, o Brasil já recebeu 230 solicitações de refúgio de nigerianos. Depois de serem resgatados do leme, os 4 imigrantes ficaram sob responsabilidade da seguradora do navio. Eles estavam muito debilitados em razão da falta de água, da falta de alimentos, mas felizmente estavam bem, não apresentavam nenhum tipo de doença aparente. Foram encaminhados para um hotel, receberam alimentação, foram hidratados. Nós temos que arcar com todos os custos inerentes com a manutenção dos mesmos. Providenciar café da manhã, comida, almoço e janta, acomodação, hotel, um hotel digno. Na quinta-feira, uma representante do Alto Comissariado para os Refugiados da ONU, o Acnur, conversou com eles. Colegas do Alto Comissariado da ONU, do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, entraram em contato com a gente pedindo que fosse verificar o caso se não era uma hipótese de refúgio. A gente trabalha sempre no direito internacional dos refugiados com a presunção de que a pessoa tem um motivo para estar fugindo e esse motivo é grave. Outra presunção é de que ela está arriscando a própria vida e pode estar sendo perseguida por alguém. Então a ideia é sempre proteger essa pessoa. A Defensoria Pública da União fez uma solicitação de refúgio para os outros 2 imigrantes que querem ficar no país. A Defensoria Pública da União tem a missão de garantir
que as pessoas resgatadas em navios, como o caso que aconteceu em Vitória, possam, se quiserem, solicitar refúgio no Brasil. A garantia de não devolução é prevista tanto na lei brasileira como em tratados internacionais. Na sexta-feira, a Polícia Federal fez uma audiência com os dois. Roman passou mal na delegacia e precisou ser levado a um hospital. Recebeu alta ontem de manhã e contou sua história ao Fantástico. Por que você veio ao Brasil e fez uma viagem tão perigosa? Eu não tenho pai, tenho 3 irmãos. E minha mãe é viúva. Eles dependem de mim. Eu sou o filho mais velho e eu não tenho emprego no meu país. Eu orava a Deus e pedia uma oportunidade de viajar. Eu vi o navio e decidi entrar. E tudo para dar um futuro melhor para minha família e para mim. Roman conta que perdeu o tio assassinado num ataque do Boko Haram quando ele viajava de trem pelo norte do país. Ele diz que estava passando fome na Nigéria. Olha só, deixa eu ver que horas são agora na Nigéria. 3 da tarde. Agora eu estaria tendo a minha primeira refeição. Às vezes tem comida, às vezes não? Pergunto. Às vezes. Quando você estava viajando no meio do oceano, no que você pensava? Você fica com medo porque a água era tão forte e o barulho do motor. A única coisa em que você pensa é pedir a Deus para te proteger. Você não pensa em mais nada. Onde nós estávamos era muito perigoso e arriscado. Todo mundo estava com muito medo. Nós temos sorte de estarmos bem. Os 4 imigrantes subiram no leme achando que estavam indo para a Europa. 2 deles vão voltar para a Nigéria em viagem paga pela seguradora do navio. Roman e o outro imigrante que pediu refúgio, Matthew, vão viajar a São Paulo, onde vão ser acolhidos em um abrigo. Enquanto solicitantes de refúgio, eles vão ter os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Matthew tem 38 anos. Ele perdeu a casa nas enchentes de 2020 na Nigéria. Tem 2 filhos. Eu não consigo pagar a escola deles. Eu não consigo alimentá-los. Ele conta que não teria sobrevivido se Roman não tivesse pedido socorro. Deixa eu te mostrar algo. Esse aqui é você? This is you? Sim, sou eu. Eu estava pedindo ajuda. Quando eles me disseram que era o Brasil, eu fiquei tão feliz, eu não sabia onde eu estava. Finalmente vi uma equipe de resgate. Eu estava orando e pedindo por comida e água por 5 dias. A gente percebe que é impressionante como que o ser humano consegue fazer uma viagem dessa de muitos dias, privado de água, privado de alimentação. Então realmente a gente ficou muito impressionado, muito sensibilizado com essa viagem que eles fizeram. Eu vim atrás de uma vida melhor. Eu vou dar tudo de mim para conseguir trabalhar. Eu espero que você possa encontrar uma vida melhor aqui. Obrigado. We're here to help you. Domingo, 16 de julho. O Fantástico começa com uma imagem assustadora. Uma explosão num posto de combustíveis. Dentro do carro estão 3 passageiras que escapam com vida. O que aconteceu? E como evitar acidentes como esse que podem se transformar em tragédia? 2 aniversários. Nasci de novo. Quarta-feira passada, 5h33 da manhã. Este carro vermelho chega a um posto de combustíveis em Parnamirim, região metropolitana de Natal. O frentista começa a abastecer o carro com gasolina e em menos de 1 minuto vem a explosão. Em segundos, o fogo toma conta do carro. O frentista sai ileso. Na sequência, ele e um colega aparecem nas imagens sem saber o que fazer. Dentro do carro, 3 mulheres. Durante 15 segundos, elas ficam presas, sem conseguir abrir a porta. Lourdes é a primeira a sair. Na sequência, sai a amiga que estava no banco de trás, com fumaça no cabelo. A terceira a sair é a filha de Lourdes, Paloma, que estava na direção. Ela tentou ficar e eu mandando ela abrir a porta pelo lado do motorista e não conseguia, devido às travas ter travado as portas do carro. E abriu só uma. Saia. E ela tinha que sair de uma maneira ou de outra, porque senão ela podia morrer queimada ali.
Ronaldo é a pessoa de boné e camisa preta. Ele é o primeiro a buscar o extintor para não deixar o fogo se alastrar. Ronaldo é dono de uma lanchonete no posto. Todo dia ele sai às 5h30 para comprar pão. Mas na última quarta-feira ele se atrasou. Na hora dessa explosão eu levantei a cabeça e vi que era fogo e disse, não, eu tenho que ir lá, ver o que é e tentar ajudar. Eu tô rouco de gritar, com o pessoal pedindo ajuda, bora apagar. E graças a Deus foi Deus, né? Quando os bombeiros chegam, cerca de 10 minutos depois da explosão, o fogo já está controlado. As 3 vítimas foram levadas para o Centro de Tratamento de Queimados do Estado. Mas o que pode ter causado uma explosão tão forte? O Fantástico mandou as imagens para análise de especialistas da área de perícia e segurança. Desde o momento da chegada do veículo, nota-se que a superfície está limpa, a superfície plana, uma situação normal de funcionamento do posto de gasolina. Já no início do abastecimento, a gente consegue ver, poucos segundos depois, já começa aqui na frente do veículo ocorrer um jateamento. A vazão é muito grande, já houve uma vazão e uma projeção aqui para frente e ali ele encontrou uma condição ideal para a sua ignição. Ponto de autoignição é a temperatura mínima em que os gases entram em combustão, ou seja, começam a queimar sem auxílio de uma fonte que seja chama ou faísca. No caso do posto, especialistas afirmam que provavelmente o vapor liberado pela gasolina, que se acumulou embaixo do carro, entrou em contato com as altas temperaturas de alguma parte do motor e explodiu. Esse vapor, ele vai ficar aí procurando uma ignição. A fonte de energia ali variada, o calor do motor, tudo, né, é propício a acontecer aquele episódio, né, que aconteceu ali, infelizmente. O caso está sendo investigado pela polícia, que espera o laudo da perícia para apontar a causa da explosão. Vamos investigar se existiu alguma negligência, imprudência ou até uma imperícia aí, né, nesse fato. Pelo que se pode ver, constatamos que tem jorra gasolina embaixo do carro, né? Não sabemos precisar se é do motor ou pode ser até da bomba de gasolina. As 3 mulheres que estavam no carro continuam internadas. Temos 3 vítimas de queimaduras graves. Elas são grandes queimadas, a menor cerca de 35% do corpo e as outras com um pouco mais de 50% do corpo queimado. Dentro do quadro delas, que é um quadro grave, elas estão estáveis, elas estão relativamente bem para a situação e o período que elas se encontram. Seguem na UTI Rita Cortez Lopes, de 62 anos, e a motorista Paloma Raíssa Nogueira Galdino, de 29 anos. A mãe dela, Maria Lourdes Nogueira, de 60, está na enfermaria do hospital e conversou com exclusividade com a nossa equipe. Como Lourdes está bem machucada, decidimos usar apenas a voz dela. E minha filha foi uma heroína, ela se sacrificou por todas nós, porque ela tirou nós para poder ela sair. Tive dificuldade para sair, a porta estravada, todas 4. E ela veio por aqui, destravou minha porta, aí me empurrou. Abaixa, mãe, e corre. Ela voltou, destravou meu cinto. Eu não abaixei, eu levantei e passei no meio do fogo. Lourdes disse que as 3 estavam indo para um velório no interior do Rio Grande do Norte, que iam pegar estrada com o carro da filha Paloma. Mas, como ela não tinha trocado o óleo, resolveram ir no carro da própria Lourdes, que tinha passado por uma revisão havia pouco tempo. Quem tiver me ouvido que nunca abasteça seu carro dentro dele, porque está aqui um exemplo. Na hora de abastecer o carro, é comum a gente deixar pelo menos a parte elétrica do veículo ligada, para ouvir rádio, carregar celular, manter o ar-condicionado funcionando. Mas essa prática é perigosa e proibida. Especialistas recomendam que na hora do abastecimento, o carro deve estar totalmente desligado. O recomendável é sair e só voltar quando o abastecimento tiver acabado. Nos postos de combustíveis, os avisos com as normas de segurança alertam. Desligue o motor, não fume e não use celular. Mas eles acabam sendo ignorados por muitos. Desliga o telefone, desliga o carro, sai do veículo, depois você volta, segue o seu caminho. Todo cuidado é pouco, então assim, quanto mais medidas de segurança
forem tomadas, mais prevenção, enfim. A maior dor de Lourdes agora é a distância da filha. Por enquanto, o contato é por carta com a ajuda das enfermeiras. Nessa, a filha escreveu: "Mãe, você é tudo o que eu tenho na vida. Te amo, fique bem. Eu estou bem. Já já estarei aí." Tô aqui, mas sei que já vão trazer ela pra mim. Nós vamos sair juntas, Emily. Nós vamos sair daqui de mãos dadas. Vamos pedir a Deus que continue nos dando vitória para sair dessa. 2 aniversários. Nasci de novo. Isadora não tinha nada. Uma pessoa extremamente saudável, fazia ginástica, aula de dança. Ela estava no 3º semestre de psicologia, estava no melhor momento da vida dela. Isadora era a única filha de Ricardo e Graziella. Este ano, os dentes do siso começaram a dar sinais. Ela tinha incômodo no siso do lado direito. Extraiu os 2 sisos do lado direito. E a dentista recomendou que já fosse extraído do lado esquerdo por precaução. Do lado direito, correu tudo bem. Já na extração do lado esquerdo, que tudo isso aconteceu. Depois da segunda cirurgia, foram 2 dias de muita dor. Ela já foi no nosso quarto gritando de dor e falando: "Eu não aguento mais, eu não aguento mais." A dentista me acalmou e falou: "Não, isso é previsto, calma, vamos trocar o antibiótico." E ela não conseguia, não tinha posição, ela não conseguia nem ficar deitada. Ela reclamava de falta de ar. Isadora foi internada e morreu 2 dias depois. Se eu soubesse na minha vida que a extração do dente do siso poderia levar a óbito, já teria enfiado ela no carro e já teria levado ela para o hospital, mas eu nunca tinha ouvido isso. Os pais levaram o caso às redes sociais e reuniram mais de 60 mil assinaturas para pedir que fosse criada uma normativa para a extração do siso. A cirurgia não é clara para o paciente, os riscos não são claros e que cada profissional age de um jeito. E fica muito difícil para a população entender qual é a maneira correta. O motivo da petição pedindo um protocolo único, registrado e normativa para que todos os profissionais tenham aquilo como guia. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo recebeu o pedido e disse que vai avaliar o caso. A normativa obrigatória, ela é muito mal vista numa profissão em que você já é o responsável técnico pela situação clínica. Um protocolo eficiente, ele dá ao profissional liberdade de escolha entre a manobra técnica que ele achar a mais pertinente, bem como para aplicar o melhor medicamento para aquele evento cirúrgico planejado. E o Conselho Regional tem obrigação de fiscalizar seus profissionais sempre que recebe uma denúncia. Por que o paciente morre tirando o dente do siso? Na verdade, ele não morreu tirando o dente do siso. Normalmente está relacionado a um processo infeccioso. E vale lembrar que são muito raros. A cirurgia do siso é um procedimento extremamente seguro. A Alessandra ainda faz fisioterapia para recuperar os movimentos da boca depois de tirar 2 sisos no começo de junho. Os músculos estão bem atrofiados, não consigo abrir a boca totalmente ainda. Foi bastante traumático. No dia seguinte à cirurgia, começou a perceber que algo estava errado. Do nada começou a inchar a lateral aqui de cima da bochecha. Não teve jeito mais, eu tive que ir para o hospital, porque já estava tomando conta do pescoço e o olho. Meu olho estava fechando. A Alessandra foi internada 2 vezes. Ao todo, foram 22 dias no hospital. A última internação eu corria risco de vida, já estava correndo risco de ir para o sangue, a bactéria. O terceiro molar, ou siso, é o último dente a nascer. Chega quando temos entre 15 e 21 anos de idade. Às vezes, pela falta de espaço, pode ficar retido e até empurrar os dentes vizinhos ou os nervos, provocando dor, inflamações e infecções. Em casos graves, essa infecção pode ultrapassar a camada óssea e se espalhar pelo corpo, comprometendo outros órgãos.
Hoje, esse dente tardio parece não ter função. Mas algumas teorias dizem que os sisos já tiveram utilidade sim. Foi lá atrás, na pré-história. Os humanos tinham mandíbulas maiores e esses 4 dentes a mais ajudavam na mastigação da carne crua, raízes e alimentos duros. Depois, com a culinária e os alimentos cozidos, as mandíbulas diminuíram e esses dentes não encontraram mais espaço para se desenvolver naturalmente. Segundo especialistas, a cirurgia para a retirada de um siso é bem mais moderna que no passado, mas ainda assim invasiva. Por isso é importante que o cirurgião dentista levante todo o histórico de doenças do paciente e avalie a necessidade de exames de sangue e radiografia, independentemente da idade do paciente. O ideal é que a gente tenha aí de 6 a 8 semanas de prazo entre uma cirurgia e outra, então é melhor fazer um de cada vez. O pós-operatório também tem detalhes importantes. O paciente deve evitar esforço físico, ter cuidado com a higiene da boca, alimentação fria, líquida ou pastosa. E é preciso seguir à risca a medicação prescrita. A dor não pode estar aumentando depois de 3, 4 dias da cirurgia. Ele deve procurar imediatamente o cirurgião dentista que fez a cirurgia para ele. Nós levamos a Isadora para dentista para ver se tinha estourado ponto. Por ela, eu não iria ao hospital. Ela foi insistente para eu ter calma, que eu que estava nervosa, que você está passando o seu medo de dentista para sua filha. Lá no hospital, aquela situação arrastando, tendo que ir atrás do médico, por favor, a minha filha está com dor. Segundo o Conselho de Odontologia, é importante que todos os hospitais tenham um cirurgião bucomaxilofacial, especialidade da odontologia que trata as doenças da cavidade oral. A demanda sempre existiu e é muito importante ter um cirurgião dentista integrado para ele poder mapear, localizar de onde veio a infecção. Ele tem que ser habituado a ver exames de imagem envolvendo dentes. Os pais da Isadora contam que no hospital em que ela foi internada, esse profissional demorou a chegar. Foram 14 horas de espera pelo buco. Quando ele chegou, a infecção já tinha se alastrado muito. Se tivesse chegado próximo do horário que nós chegamos, quando ainda estava tudo sob controle, eu acho que algumas coisas já poderiam ter sido feitas, né? Em nota, o Hospital Modelo de Sorocaba disse que Isadora foi submetida a uma bateria de exames que constatou um quadro já grave de infecção. Mesmo com medicamentos, o estado se agravou para a infecção generalizada. Ela foi submetida a uma cirurgia com médico especializado em operações bucomaxilares. Mas os esforços empregados foram insuficientes. O hospital não respondeu sobre o atraso do cirurgião especializado. A dentista que atendeu Isadora também informou que todas as medidas preparatórias foram tomadas, assim como as medicações pré- e pós-operatórias e o acompanhamento pós-cirúrgico e orientações à família, e que lamenta o ocorrido. Eu não quero que ninguém sofra a dor que eu estou sofrendo por esse motivo. Nunca mais a gente vai conseguir entrar nessa casa e ver ela chegando. Gabriela era a estrela da casa. Na parede do quarto está escrito: faça o que você ama. Muito fanática. A Gabriela era assim, o Palmeiras era a paixão dela, até os familiares brincavam, né? Você não tem outra roupa, você só anda de Palmeiras. Gabriela Anelli, 23 anos, estava em todos os jogos do Palmeiras aqui em São Paulo e viajava para acompanhar o time. E ainda fazia parte de uma torcida organizada do clube. No dia do jogo contra o Flamengo, Gabriela chegou no meio da tarde ao Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. O estádio do Palmeiras tem 4 portões de acesso. 3 deles ficam reservados para os palmeirenses. A torcida visitante usa o portão D, localizado na rua Padre Antônio Tomás. Perto do portão, uma barreira de tapumes faz a separação para evitar que torcedores rivais se encontrem. O Fantástico uniu imagens de câmeras de segurança
postagens de rede social e uma gravação feita pelo canal por assinatura ESPN. E detalha agora o passo a passo do que aconteceu no último dia 8. Não dá para saber ainda como a briga começou. São 6h14 da tarde, pouco menos de 3 horas antes do início da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão. Torcedores do Palmeiras passam pela barreira, que nesse momento está aberta. Os flamenguistas primeiro recuam, mas em seguida se juntam e tentam empurrar os palmeirenses para o outro lado. Esse torcedor do Flamengo de camisa amarela se aproxima, tenta agredir os rivais e sai correndo. Até esse momento, só um guarda municipal é visto no local. Logo depois, um carro da guarda cruza o portão. Mas os ânimos seguem exaltados. Torcedores se provocam e discutem. Ao fundo dá para ver Gabriela ao lado de outros palmeirenses. Atenção para este homem de camisa cinza. Ele aparece tirando 2 torcedores do Flamengo da confusão, mas segue na discussão. Nessa hora, um torcedor do Palmeiras pula e arremessa um objeto na direção dos flamenguistas. A partir daí, os dois lados passam a atirar coisas. Não dá para identificar se são copos, latas ou garrafas. Os guardas municipais tentam fechar o portão. Aquele homem de camisa cinza está sendo contido por uma outra pessoa. Mesmo assim, ele se abaixa, pega uma garrafa que está no chão e arremessa. Pela imagem, não dá para ter certeza se ela atinge o portão. Uma gravação feita da janela de um prédio mostra a movimentação do outro lado. É o momento em que o portão está sendo fechado. Dá para ver Gabriela ao lado de um amigo. Eles saem andando. Gabriela leva a mão ao pescoço. Na sequência, uma das pessoas que estão na janela diz: "E a menina desmaiou aí, ó." Na imagem seguinte, Gabriela está desacordada. Ela foi atingida no pescoço pelo estilhaço de uma garrafa. Na rua da entrada dos visitantes, não tinha um policial militar e nenhum tropa de choque. Só às 18h23, quando o conflito já tinha terminado, é que dá para ver a chegada de policiais militares. É a PM que faz a segurança em jogos de futebol. Em nota, a Polícia Militar diz que respeitou o planejamento estabelecido para o evento e que atendeu prontamente a vítima. O torcedor do Flamengo, Leonardo Xavier Santiago, foi preso em flagrante. O Fantástico teve acesso à audiência de custódia, onde a promotoria afirma que testemunhas apontaram Leonardo como autor do crime. Trata-se de gravíssima situação em que o agente, no mínimo, assumiu o risco de praticar o resultado, uma vez que arremessou uma garrafa atingindo na região vital. O Leonardo estava neste momento, mas não estava arremessando garrafas. O que ele teria dito é que ele arremessou gelo. Na quarta-feira, uma reviravolta no caso. Depois de analisar as imagens da briga, o Ministério Público pediu a liberação de Leonardo. A pessoa que foi identificada pela Polícia Civil não era a pessoa responsável por aquilo que eu chamo de um arremesso mortal. Leonardo foi liberado. Para o promotor, o principal suspeito é outro. Então essa pessoa, ela tinha o rosto com barba e a pessoa presa, o Leonardo, não tinha barba. Ela trajava uma camisa cinza e o Leonardo trajava uma camisa com as cores do Flamengo. Ela se apodera da garrafa e a arremessa na direção de onde estava a vítima. O promotor pediu ainda que a investigação trocasse de delegacia. Nós não temos uma autoria definida, nem um suspeito definido. A gente vai partir do zero. As imagens das câmeras de segurança do estádio do Palmeiras já foram solicitadas e novas testemunhas serão ouvidas. Os guardas civis vão ser ouvidos para falar o que estavam lá. Os pais e o namorado de Gabriela, torcedores do Palmeiras, vieram assistir ao jogo. Todos estavam dentro do estádio quando a confusão começou aqui fora.
Só souberam que ela tinha sido ferida gravemente quando o jogo já havia terminado 5 horas depois. Achei estranho, só que às vezes a Gabriela, ela não entrava. Ela ficava assistindo lá fora. Quando a gente desceu, e aí foi quando o celular pegou sinal. E quando a minha irmã falou assim, onde eu estava, cadê a Gabriela? Eu falei, a Gabriela está aqui no estádio. Ela falou, não, a Gabriela está sendo operada. Nesse momento eu falei, o quê? Aí eu sei que eu comecei a gritar, falei, não. Aí começou a vir um monte de mensagem. Gabriela foi hospitalizada, passou por cirurgia, mas morreu na manhã de segunda-feira. 3 dias depois, antes de um jogo contra o São Paulo, o Palmeiras fez uma homenagem a ela. Foi muito emocionante ali na hora, né? Aí a torcida toda começou a gritar, Gabi, Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gabriela é mais uma vítima de confrontos entre torcedores de futebol no Brasil. Na maioria das vezes, são conflitos que contam com a participação de torcidas organizadas. Do ponto de vista das autoridades, é preciso uma concertação, planejamento de curto, médio e longo prazo para lidar com o fenômeno da violência nos estádios. Além, é claro, de um planejamento que vise alterar uma cultura de ódio e fundamentalismo clubístico. Essa ideia de que você, para afirmar o seu próprio clube, precisa odiar o outro. Ela vai fazer falta. Muita falta. Já está fazendo. Muita falta. Ó a casa indo, mãe! Muita pedra. Ele, olha lá, ó, ele não consegue. Olha, pessoal, nós não temos mais nada, nem casa, nada, não sobrou o telhado. Olha ali, o Jeep já tá tudo destruído. Em Santa Catarina, era o motorista Jonacir que estava dentro desse caminhão. Tombou. Por volta das 7 horas da manhã eu encostei o caminhão, muito vento, encostei no pátio de uma lanchonete, muito vento, aguardei ali até às 11 horas e 30 minutos. Ele estava em Garuva, a 215 quilômetros de Florianópolis, e dirigia pela BR-101 quando foi surpreendido por ventos de quase 150 quilômetros por hora. Quando eu cheguei exatamente no quilômetro 13 para o quilômetro 14, eu já tive ciência de que o caminhão realmente ia virar. Eu tentei tirar o máximo para o meu lado direito. Você sentiu um vento forte, você sentiu um barulho diferente. Um barulho que eu nunca escutei do próprio vento, na natureza mesmo. O barulho que Jonacir nunca tinha ouvido era o de um ciclone. Ele foi classificado como ciclone extratropical e todo ciclone extratropical tem uma frente fria associada. Então foram vários ingredientes que trouxeram bastante chuva e tempestades localizadas em algumas partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ciclone é um sistema de baixa pressão atmosférica. Então, girando aqui no hemisfério sul, ele gira no sentido horário. Então, os ventos eles giram no sentido horário desse sistema de baixa pressão, elevando para a atmosfera o ar quente e úmido para os altos níveis, condensando e formando as nuvens carregadas que se formam, transformando-se em tempestades. Ele se formou e atingiu toda a região sul do Brasil, trazendo chuva excessiva, muita rajada de vento. A cerca de 500 quilômetros de Garuva, em Chapecó, na região oeste de Santa Catarina, Tailine estava no trabalho quando começou a chover mais forte. Quando eu estava me preparando para ir para casa, havia já acabado o meu expediente quando começou a chover, então eu decidi esperar a chuva passar. Do nada, todas as luzes da cidade apagaram, né? Começou aquela ventania forte e escureceu toda a cidade. A gente só tinha mesmo a luz aqui do posto e dos carros que transitavam, né, na avenida. E acabou sendo testemunha da passagem do ciclone e de um momento dramático envolvendo um motociclista. Meu Deus do céu! Olha a placa de Maria!
Santa Catarina, 10 municípios decretaram situação de emergência. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. No Paraná, mais de 60 mil casas ficaram sem luz. Na Serra do Mar, no litoral paranaense, 932 passageiros ficaram presos por quase 10 horas no trem turístico que seguia de Curitiba para Morretes. A ferrovia foi interditada pela queda de galhos de árvores. A gente está preso aqui no trem, tá todo mundo aqui de férias, ó. No Rio Grande do Sul, 63 municípios foram atingidos e mais de 800 mil pessoas ficaram sem luz. O ciclone chegou no Rio Grande do Sul na madrugada de quinta-feira. Aqui na cidade de Rio Grande, as rajadas de vento chegaram a 146 km por hora, deixando um rastro de destruição. Com isso, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas. Por volta das 2 horas da madrugada, o vento era tão forte que derrubou essa árvore por cima da casa do seu Danilo, e ele não resistiu. Danilo Francisco da Silva tinha 67 anos e trabalhava como motorista em uma recicladora. No dia anterior à tragédia, o chefe dele, Leandro, fez o último registro do amigo. 7 horas da manhã eu já estava lá em casa buscando um caminhão para trabalhar e ele fazia parte da minha vida. Agora eu já nem sei como é que eu vou começar a trabalhar hoje, eu nem sei o que eu faço. Danilo estava dormindo quando a casa foi atingida pelo ciclone. Agora, amigos recolhem o que sobrou após a tragédia. Quando a gente viu aquela cena ali da casa, da árvore em cima da casa, em cima da cama dele, pegou em cheio a cama. Não tinha o que fazer, só o que restava era o desespero, né? Rio Grande fica no extremo sul do país e, assim como outras cidades da região, tem sofrido com os efeitos das mudanças climáticas. Estão previstos outros ciclones nos próximos meses? Ele pode ocorrer nessa época do ano, totalmente comum, independente do fenômeno que esteja ocorrendo lá nas águas do Pacífico.